Olá, entendendo então o conceito de ciência, entendendo como a gente pode ver os elementos principais no ensino desse conhecimento científico, no ensino fundamental, nós temos que entender que a ciência natural, ela abrange diversas áreas, como a química, a física, a biologia e a astronomia, né? Então, cada um com seu foco, em que nós podemos suscitar experiências, vivências significativas dentro das propostas no ensino fundamental. É isso? Mas qual seria esse sentido de ensinar as ciências? Por quê? Para que ensinar tudo isso? Né? Nós sabemos que esse conhecimento científico, ele precisa estar alinhado do entendimento em que a gente precisa ter do mundo, o nosso dia, o nosso cotidiano, né? Então, por meio desses estudos, dessa prática, nós vamos ter esse conhecimento científico, né? O processo de ensino-aprendizagem e aprendizagem, ele coloca essa proposta para a gente, né? E nas ciências naturais, ela pode estar também de forma transversal em outras disciplinas, não apenas na disciplina de ciência, né? Ela pode ser trabalhada de forma interdisciplinar, né? Então, nós podemos articular nossos conhecimentos a essas diversas áreas, de forma ativa, de forma crítica, né? Compreendendo essa característica da transição, que é justamente um ponto-chave das ciências, né? Então, é importante também pensar essa questão das ciências para o currículo, o nosso currículo do ensino fundamental, né? E vamos ver o que os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, falam sobre ciência, né? A justificativa que nós temos é que a ciência é um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e as suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo. É a meta que se propõe para o ensino da área na escola, no ensino fundamental. Então, gente, nós vamos ter essa noção do que se passa no mundo. Um exemplo, o ciclo da água. Outro exemplo, né? As mudanças climáticas, né? O efeito estufa. Por que está tão quente atualmente? Isso é normal? Isso aconteceria? Quais são as causas? Quais são as consequências? Né? Compreender essa relação que nós temos humana com esse meio natural, né? Então, essa apropriação de seus conceitos, como diz aqui os PCNs, a apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para o questionamento do que se vê e do que ouve, para ampliação das explicações acerca dos fenômenos naturais, para a compreensão e valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas mediações para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações entre ciência, sociedade e tecnologia. Então, nós iremos conhecer as ciências naturais no ensino fundamental para fazer todas essas relações, como bem justifica os PCNs do ano de 2000 aqui, como estamos vendo no slide. Né? E aí, o papel do professor? Já que hoje, diante das tecnologias, nós temos muitas informações, né?
Hoje, o estudante do ensino fundamental já normalmente tem uma autonomia, né, de ir buscar por conta da utilização de aparelhos, né, telefônicos, em que dá acesso à internet, né, e tem esses conhecimentos. No entanto, o conhecimento ele precisa ser o científico, porque ele precisa ser analisado justamente com todas essas nuances que colocamos, né? Essa perspectiva crítica, uma perspectiva não rasa, né? De entendimento para além do que aquela simples informação naquele primeiro momento em que esse estudante se coloca para buscar algo sobre o mundo em que vivemos, o mundo natural e as nossas relações. Elas precisam estar sendo constantemente pensadas. E para lapidar, podemos dizer assim, essa lapidação dessas informações como conhecimento científico, o professor, né? Então, ele vai orientar o estudante, você como futuro educador, professor, vai pensar as ciências como algo que precisa ser questionado o tempo todo, ser colocado e pensado de diversas formas, não aceitando apenas uma resolução, uma resposta, né? Intrigar e fazer com que todos aqueles elementos básicos que nós vimos, né? A curiosidade, a investigação, o conflito, até chegar à resolução, seja um processo de não depósito apenas, né? Que a gente não haja de forma passiva, pelo contrário, de forma ativa. Desta forma, o professor vai buscar diversas estratégias para tentar fomentar essa perspectiva e tratar todos os conhecimentos científicos no ensino fundamental, né? Nós temos aí algumas indicações, né, como, por exemplo, os filmes, e eu queria colocar esse filme adicional para vocês. Vocês devem já ter ouvido falar dos CRUDs, né? Então, essas estratégias de utilizar audiovisual, utilizar imagens, de utilizar aulas passeios, elas são importantíssimas para dar significado à mediação que o professor, a professora deve fazer desse conhecimento científico. Então, a partir da análise desse filme, Os CRUDs, vamos verificar a importância da ciência, a importância da descoberta, a importância da investigação para a vida humana, como as relações, como o viver, né? O viver naquela sociedade, ele pode ser melhorado com o abrir os olhos, né? O buscar, o sair da caverna, né? Então, eu indico você conferir também esse filme para poder fazer toda essa análise e a mediação adequada na perspectiva crítica, criativa, né? E não a passiva do que nós podemos encontrar em relação ao mundo, ao meio em que nós vivemos. Então, vamos ajudar a descortinar caminhos? Vamos lá?